A paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nesta noite. Glória a Deus, culto da família, esse momento da palavra. Vamos juntos, aprender aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para nós. E nós vamos estar meditando na palavra do Senhor em Juízes, no capítulo 6, que é uma palavra que vem assim sempre para nos dar uma direção, trazer na nossa memória o quanto é importante reconhecer o nosso Deus soberano, que Ele tem poder sobre todas as coisas. Não importa o que está acontecendo, sendo filho de Deus, tudo o que acontecer, nós vamos saber que Deus está no controle para nos dar graça, nos ajudar a passar. E aqui essa história, ela fala do povo de Deus, que é o povo de Israel ali, Aqui vem falando assim, Juízes capítulo 6. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Irmãos, aqui quando eu vejo, eu falo, meu Deus, era o povo de Deus, e é interessante que diz que o Senhor deu na mão dos midianitas por 7 anos, quer dizer, o povo de Deus sofreram ali 7 anos. E por que tudo isso, amados? A palavra de Deus diz, porque fizeram o que parecia mal aos olhos de Deus. Quer dizer que houve ali desobediência, algo que o Senhor não se agradou. E aí eu fico pensando assim, veio tudo isso e Deus permitiu. Então nós paramos assim para pensar a nossa vida, o que está acontecendo no mundo. Muitas vezes assim, nós não entendemos, mas o que nos leva é nos achegar a Deus com arrependimento, trazer à nossa memória tudo aquilo que precisa ser mudado. Isso é algo que nós precisamos, cada um de nós, amados, pedir a Deus. Meu Deus, se houver algo na minha vida que não está te agradando, Senhor, tenha misericórdia de mim. Aqui quando eu vejo tudo isso que o Senhor permitiu ali por 7 anos, é muito tempo. Então a desobediência ali daquele povo foi muito grande, porque eles passaram a fazer tudo aquilo que o Senhor tinha dito não. Nós vamos ver na história, Então aconteceu isso. A palavra de Deus diz que eles tiveram que se esconder, Depois de muito tempo, como a palavra de Deus diz, foram 7 anos. No versículo 6 diz assim: assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quer dizer, depois de muito tempo, quando já não havia mais o que fazer diante daquela situação, eles se voltaram para Deus, eles lembraram de tudo aquilo, E Deus envia um profeta
Porque o nosso Deus, ele é tão maravilhoso, que mesmo quando tudo está complicado, difícil demais, e também eu aprendo com essa palavra que nós não podemos buscar a Deus só mesmo quando já estamos perdendo a esperança. Aqui diz que esse povo empobreceu muito, né? E aí eles voltam a clamar o Senhor. Quer dizer, ali era o povo de Deus. E aconteceu tantas coisas. E aí, quando já não tinha mais jeito, eles voltaram a clamar o Senhor. Então, aprendemos que o nosso Deus, amados, é todo o tempo da nossa vida nós precisamos buscar, estar em obediência, viver conforme a direção que a palavra de Deus tem nos ensinado. E Deus ouviu eles. A palavra diz: e sucedeu que clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido à minha voz. Isso aqui foi o que Deus falou através do profeta, que eles pediram, que eles clamaram. Então veio esta fala. E o que Deus tinha prometido para eles? Para não temer, né, diante dos deuses dos amorreus desde o início. Aqui o Senhor fala de onde que o Senhor tirou eles, mas não era para eles seguir os deuses estranhos. E você pode ver nessa palavra que eles fizeram tudo ao contrário daquilo que Deus tinha, daquela direção que Deus tinha dado quando tirou eles lá do Egito. Então o Senhor aqui, ele trouxe toda a memória através do profeta que Deus enviou, né? Ó, o versículo 10. E vos disse, porque o Senhor já tinha falado, o Senhor tirou eles lá do Egito e o Senhor falou tudo através da sua palavra, como eles deveriam andar, mas eles não obedeceram, né? Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não deste ouvido à minha voz. Quer dizer, o Senhor ouviu, o Senhor trouxe tudo à memória deles, o porquê. O Senhor respondeu. E no meio de tudo isso, eu vejo aqui Gedeão. O anjo aparece para ele, né? Eu vejo aqui Gedeão, ele estava ali, todo esse povo estava envolvido, fugindo, mas aqui eu vejo algo interessante nesse homem, Gedeão. Versículo 11 diz assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bier-lita.
a Gedeão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então aqui é interessante que todos aqueles ali, né, estavam, né, mas aqui havia um homem que estava num trabalho árduo, não tinha parado a sua lida. Aqui, Gedeão, ele estava malhando o trigo num lagar. O trigo é algo que é para ser trabalhado num lugar de ventilação para levar palha, né? Mas olha onde Gedeão estava. A palavra de Deus diz que ele estava no lagar para salvar. Então ele estava num lugar difícil, num sacrifício ali. O lagar era para prensar uvas, né? Um lugar estreito ali, um lugar bem... Mas o que ele estava fazendo ali? Ele estava malhando trigo. Você já parou para imaginar que dificuldade que ele estava? Mas ele não tinha desistido. Ele estava ali produzindo alimento para a sua família. Mesmo que tudo estava acontecendo, o inimigo, a perseguição, e tudo era roubado, tudo era destruído, porque a palavra assim diz para nós. Mas aqui ele estava ali, concentrado naquele trabalho árduo, difícil, para produzir o pão para a sua família. E aqui é esse ponto que eu vejo que o Senhor nos observa. Tudo que estamos fazendo. Às vezes, diante de tanta situação, todos ali estavam somente reclamando e sem saber o que fazer, se escondendo. Mas ele não, ele estava ali no seu trabalho, produzindo pão, alimento para a sua família. E esse alimento, amados, vamos levar hoje para o nosso coração, o alimento espiritual, porque o trigo produz o pão e o pão é alimento. Então, vamos trazer para o alimento espiritual. Gedeão ali estava sozinho. E é isso aqui que eu quero que vamos juntos aprender. Não é porque você está aí passando algo difícil demais, sozinho. Deus está contemplando você. E Ele não quer que você desista, porque Ele sabe que você é corajoso. E esse trabalho árduo que Ele estava fazendo ali, não era só para Ele, era para a sua família. E quantos de nós muitas vezes estamos sentindo tão sozinhos, porque as coisas estão, né, apertada, difícil, a nossa caminhada com Deus. Mas eu quero dizer, em cima desta palavra, pelo Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos observa e Ele quer ver a nossa fé, Ele quer ver a nossa força. Ele está contemplando que nós não desistimos, nós estamos perseverando. Então ali, observado pelo anjo, olha aqui no versículo 12 como diz: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varão valoroso. Oh, meu Deus! Ele ali naquele lugar tão difícil, fazendo aqueles trabalho ali, mas ali estava sendo observado. Varão valoroso, homem precioso. É isso aqui que tem que entrar no nosso coração, que o Senhor olhe e Ele quer ver isso em nós. Como está a nossa fé? Como está a nossa confiança?
mesmo que a luta está grande, mas nós não podemos parar. Ah, isso aqui é difícil demais, desse jeito não vai dar certo. O Senhor está contemplando, porque Ele está nos levando para algo maior. Ele está nos ensinando. Através dessa dificuldade ali que Gedeão foi observado, contemplado pelo anjo do Senhor. E o anjo ali faz essa fala: o Senhor é contigo, varão valoroso. Como que o Senhor tem nos visto diante do que estamos passando, vivendo? Será que o Senhor tem visto coragem em nós? Disposição para prosseguir, para estar a cada dia em Deus? Mesmo que muitas vezes estamos sozinhos, porque é nesse momento que o Senhor quer ver a nossa força, a nossa perseverança. E nós não estamos sozinhos, amado. Quando nós temos Deus, o Senhor nos observa, assim como o anjo estava ali, enviado por Deus, olhando para Gedeão. Quando o anjo fala isso, olha o que Gedeão fala. Mas Gedeão lhe respondeu: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contam, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Isso aqui eu vejo e ensina, eu aprendo que nós precisamos falar, abrir o nosso coração aqui quando o anjo fala: oh, varão valoroso, admira ele ali, dando ânimo, né? Ele faz a fala dele. Ah, meu Deus, mas por que que tudo isso está acontecendo conosco? O que foi feito das suas maravilhas? Porque Gedeão conhecia a história, ele tinha no seu coração como foi tirado o povo lá do Egito. E por que que tudo isso está acontecendo agora? Somos entregues nas mãos dos midianitas. Porque muitas vezes o inimigo nos faz pensar dessa forma. Mas o que eu vejo aqui, essa fala com Deus, ele abre o seu coração com toda a força e ele fala. E é isso aqui que o Senhor nos ensina. Que nós precisamos ter ousadia, precisamos abrir o nosso coração para Deus. Por que que ele fala dessa forma? Porque ele tinha a palavra de Deus no seu coração. Ele tinha tudo aquilo que ele tinha ouvido há muito tempo e ele sabia que era daquela forma. E por que que estava acontecendo? E aqui a palavra vem dizendo, e ele diz mais: porque agora o Senhor desamparou e nos deu. Porque é assim que muitas vezes achamos que estamos entregues. E outra coisa, mas nós aprendemos que foi o Senhor que permitiu aquela situação, por causa da desobediência. Mas mesmo aqui, Gedeão, ele faz essa fala com Deus com ousadia. E olha o que responde. O que o Senhor responde? Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrará Israel da mão dos midianitas, porém não te enviei eu? Quando ele fez aquela fala, ele apresentou tudo ali, porque ele tinha no coração dele. Ele apresentou com sinceridade, com força, com ousadia, que é isso que a palavra de Deus nos ensina, amados. O Senhor diz: ó, vi algo em você, desta forma, como falaste, vai nessa tua força e liberta
a Israel. Agora quando o Senhor fala dessa forma, olha o que ele respondeu. E ele lhe disse: Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e é o menor na casa de meu pai. Porque assim, quando o Senhor nos manda fazer algo, sempre nós, não, eu não sou capaz. Manda aquele lá, eu sou o menor. Mas aqui, o que o Senhor nos ensina? Que ele viu algo ali em Gedeão. E que ele manda com aquela força. Mas mesmo assim ele diz, não, eu não sou capaz, eu sou o menor da minha casa. E aí, o Senhor também ainda dá mais essa força, dá essa direção, porque assim, quando nós começamos a ter diálogo com Deus, né, abrimos o nosso coração para Ele, temos diálogo com Ele, o Senhor vai abrindo para nós, abrindo o caminho que devemos seguir, na dependência dEle, não pela nossa força, porque Gedeão ali já falou que ele era o menor, que ele era incapaz, não tinha como. Mas é na força de Deus. E Deus viu algo nele. Então aqui o que acontece? E ele lhe disse: se tenho agora achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal de que és o que comigo falas. Aqui ele pede um sinal. E é isso, mas nós precisamos ter isso com Deus, essa confiança. Eu amo isso aqui quando ele diz, e ele lhe disse, ele disse aqui, Gedeão, se agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal de que és o que comigo farás. Se o Senhor tem achado graça em mim, tudo isso que o Senhor falou agora, que o Senhor é comigo, me dá um sinal. Rogo-te que daqui te não apartes, até que venha a ti e traga um presente e ponha perante ti, e disse, eu esperarei até que voltes. Aqui é interessante que Gedeão, diante daquela dificuldade que ele estava ali, naquele tanque ali, malhando trigo, quando ele sente aquela presença, ele sabe que ali há algo muito especial, ele para tudo. E é isso aqui que eu aprendo também, que nós aprendemos, amados, que Deus, Ele merece toda atenção, todo amor. Aqui quando ele tem essa fala com o anjo ali, representando o próprio Deus, ele pede um sinal, e aí ele vai preparar algo. A palavra de Deus diz que ele foi preparar um cabrito, você já imaginou? Bolo, tudo, coisas especial ali. Falou, olha, mas fique aí. Se é o Senhor, porque ele pediu um sinal. Mas quando ele recebe ali, ele procura agradar o Senhor de uma maneira. Esse sacrifício aqui que fala, que ele ofereceu cabrito, bolos, tantas coisas aí, como você pode meditar depois, você sabe também. Isso aqui, amados, quer dizer que ele procurou fazer o melhor para o Senhor, agradar o Senhor, um sacrifício. Ele largou todo aquilo ali, aquele serviço, aquela luta que ele estava ali. E ele não se importou se ele estava em dificuldade financeira, não, ele foi pegar o melhor para Deus, para oferecer como sacrifício. Então, e aí hoje,
Qual o sacrifício que nós precisamos oferecer a Deus, amados? A nossa confiança, a nossa busca, a nossa presença de estar em Deus. Aqui quando eu vejo essa passagem, e ali o anjo do Senhor ficou. Agora você imagina o tempo que levou para ele preparar tudo isso. Mas ele tirou tempo para Deus. Porém, o anjo do Senhor lhe disse: toma a carne e os bolos asmos e põe sobre esta penha e verte o caldo, e assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Irmãos, aqui você veja o sacrifício que ele ofereceu. Então, isso aqui mostra a fidelidade com Deus que Gideão teve ali. E ele não ficou preocupado na situação que ele estava, que ele não podia fazer nada para Deus. Não, ele ofereceu o melhor. E aqui você veja que o sacrifício dele foi recebido quando fala ali para levar no alto da penha, é porque o Senhor, ele ali estava mostrando o seu poder, o fogo, o recebimento de tudo aquilo, porque ali houve fé, houve dedicação de Gideão. Então tudo isso Deus recebeu e mostrou. E aí no versículo 22 diz assim: então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Quer dizer que ali o Senhor mais uma vez fala da paz, paz seja contigo, né? Não temas, não morrerás. Quer dizer que ali o Senhor trouxe vida para ele, o Senhor trouxe esperança. Diante de tudo aquilo, ele estava recebendo o fortalecimento de Deus, direção de Deus. E aí aqui mais gratidão, que é isso que essa palavra nos ensina, amados, sermos gratos ao nosso Deus. Aqui ainda fala do altar que ele edificou. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou ao Senhor, paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abieritas. Então aqui, irmãs, ainda nos ensina na palavra de Deus qual é esse altar que nós precisamos levantar permanente, todo o tempo, é a nossa vida com Deus. Todo o tempo. Não é só num momento difícil que nós vamos correr para Deus, mas em meio a situações, ao que estiver passando, nós precisamos correr para Deus, e o nosso altar tem que estar, a nossa vida em Deus, em nome de Jesus. E aqui você veja que toda essa palavra, ela vem ensinando ali o que ele fez. Gideão ali, ele começou fazendo a obra de Deus, tirando o que estava errado, primeiramente da sua casa. Você pode ler depois o contexto, você vai ver que o seu pai ali, ele tinha ídolos, pósteres sagrados ali, né, a Deus estranho.
E o Senhor ali dá a direção para que tudo aquilo fosse tirado. E Gedeão começou a agir, porque assim Deus deu a direção para ele. Ele começou a agir, a tirar toda a idolatria, e primeiramente foi da casa dele, da sua família. Porque mesmo ele sendo conhecedor da palavra de Deus, havia coisas que tinha que ser tirado. Então começou na família. Aqui quando pega, aqui, só para você ver aqui, ó, no versículo 25, diz assim: aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma um boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derriba o altar de Baal. Olha isso, o altar de Baal, que é de teu pai, viu? A idolatria. Coisas que Deus tinha dito que não era para eles fazer daquela forma. O pai aqui de Gedeão, está bem claro, que é de teu pai. E corta o bosque que está ao pé dele. Quer dizer, ali o Senhor já mandou, olha, vai tirando tudo aí. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, toma o segundo boi. Aqui Deus foi falando para ele tirando tudo. Então, e aqui Gedeão também ele começa a fazer, convida ali 10 homens, como a palavra de Deus diz, e eles foram fazer isso à noite, porque durante o dia era muito difícil se começasse a agir daquela forma. Aquele lugar, aquele povo não ia deixar, mas ele fez à noite. Eu vou estar correndo aqui por causa do tempo, né? E diz assim: daquela cidade não o fez de dia, mas fez à noite. Quer dizer que tudo aquilo, aquela limpeza que Gideão foi fazendo, tirando tudo o que não era bom aos olhos do Senhor, a idolatria, ele fez de madrugada, a palavra de Deus diz. E quando foi depois, no versículo 29, diz assim: e alguns dos outros disseram: quem fez essas coisas? Já depois que ele já tinha feito. E esquadrinhando e inquirindo disseram: Gedeão, filho de Joás, fez essas coisas. Quer dizer, ali, quando ficaram sabendo que tinha sido Gedeão que tinha feito tudo aquilo, veio a perseguição, né? Porém, Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal, livrá-lo-ás ei-vos, qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus por si mesmo, contenda, pois derribaram o seu altar. Ali quando eles vêm contra Gedeão, né? O pai fala, olha, se é Deus, por que ele foi derrubado, né? Aqueles postos, aqueles ídolos, né? Então, aí já foi vendo o poder de Deus e o que Gedeão estava fazendo. No versículo 32 diz assim: pelo que naquele dia lhe chamou Jerubbaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derribou o seu altar. Quer dizer, Baal era aquela estátua lá, que só estava trazendo maldição, prejudicando a vida do povo de Israel. Mas porque eles fizeram, entendeu? Porque eles foram fazer coisas que não era que desagradaram o Senhor. E todos os midianitas e os amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram
corpo e passaram e puseram o seu campo no vale de Jezreel. Quer dizer que ali eles tiraram tudo aquilo, já viram ali que aquele Deus não estava fazendo nada por eles, né? O que eles estavam adorando, buscando, então ali já estava tão somente a direção que Deus tinha dado para Gedeão. E aqui no versículo 34 diz: então o Espírito do Senhor revestiu Gedeão, o qual tocou a buzina, e os abieritas se ajuntaram após ele. Aqui, mas quando tudo aquilo tinha sido tirado, viram que não estava acontecendo, só tinha trazido maldição, aquele povo ali viu o poder de Deus, porque é assim, quando temos a direção, quando Deus nos dá a direção, nós começamos a agir, o Espírito Santo de Deus toma posse, né? E é Ele que tem que fazer. Assim como Gedeão ali sentiu incapaz, mas aqui diante de tudo ele tomou a frente e foi fazendo, usado por Deus. E enviou mensageiro por todas as tribos de Manassés, convocou, após ele também enviou mensageiro. Aqui ele foi avisando, aqui foi o poder de Deus, foi invadindo ali, né, aquele povo. E o que aconteceu? No versículo 36, e disse Gedeão a Deus: se hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito. E aqui é outro ponto que nós precisamos tomar posse. Quando Deus nos dá graça, nos dá uma direção, nós precisamos sempre ter a palavra dele no nosso coração. Aqui novamente, quando depois de tudo já ir vencendo conforme a palavra do Senhor, Gedeão foi obedecendo, e aqui ele traz tudo aquilo que o Senhor tinha dito para ele, né? Ele pede ainda um sinal a Deus, que é muito interessante aqui a maneira que ele faz. Olha no versículo, ele traz a memória, né? O que Deus tinha dito para ele, e no versículo 37 ele diz assim: eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e segurar sobre toda a terra, então conhecereis que hás de livrar Israel por minha mão, como tem dito. Isso aqui foi um sinal que ele pediu para Deus. A fala dele com Deus, e aí ele pede um sinal. Então assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo do orvalho, espremeu uma taça de água. Aquele sinal que ele pediu para Deus, Deus mostrou. O orvalho ali encheu de água. Isso aqui é prova, é confiança em Deus. E disse Gedeão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura. Uma vez ele pediu, né, para que aquela lã ali ficasse com água. Outra vez ele pediu para que a lã ficasse seca. Tudo molhado e a lã seca. Isso aqui tudo prova com Deus. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura e sobre toda a terra havia orvalho. Então o que essa palavra nos ensina, amados, é que o Deus que nós servimos, Ele nos dá a liberdade, a ousadia de até mesmo fazer provas. Aqui ele mostrou
mais uma vez, diante de tudo aquilo que o Senhor vinha operando ali, ele ainda pediu prova e o Senhor concedeu, falando que ele era e que ele estava pronto para livrar Israel, que ele ganharia aquela luta. E você pode continuar a história e você vê que o Senhor deu a vitória para Gideão. E da mesma forma, o Senhor nos ensina através da sua palavra que não importa a luta, o nosso Deus é o Deus que contempla a nossa fé e nos dá a vitória. E que você receba no seu coração. E não importa se você acha que está sozinho, o Senhor está contemplando a tua fé. Amém? Que o Senhor fale mais e mais ao seu coração. Que Deus te abençoe. E fiquem na paz do Senhor. E até o próximo culto. Deus abençoe.